A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 14, onde lemos: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Olha só, ontem nós falamos dos uns aos outros, de admoestar. Hoje eu quero falar daquilo que nós devemos estar cheios. Nós devemos ser cheios, de acordo com Paulo, de bondade. O cristão tem que se encher de bondade. E é claro que não há bom nenhum sequer para se encher de bondade. É preciso se encher de Deus, do Espírito de Deus, para a gente estar cheios de bondade. Então, devemos, de acordo com Romanos 15, 14, estarmos cheios de bondade. Não só isso, Paulo menciona, e cheios de todo conhecimento. Então, podemos dizer que devemos ser cheios de bondade e cheios de conhecimento. Conhecimento aqui não é conhecer as coisas do mundo, mas conhecer as coisas de Deus. Cheios de bondade, cheios de conhecimento, aí sim a gente pode admoestar uns aos outros. Então, primeiro, devemos ser cheios de bondade. Segundo, devemos estar cheios do conhecimento. Vamos à carta de Efésios, capítulo 3, versículo 19. Olha o que Paulo fala aqui. Efésios 3, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Resumindo, sejais cheios de Deus. Olha só, cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, cheios de Deus. Devemos estar cheios de bondade, cheios de conhecimento e cheios de Deus. Deus é que coloca bondade em nós. Cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus. Vamos à carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1, 11 diz assim: cheios de frutos. E aqui diz cheios de frutos e de justiça, né? Cheios de frutos de justiça. Podemos dizer que aqui em Filipenses 1, 11, devemos ser cheios dessas duas qualidades. Além de frutos de justiça, devemos ser cheios de frutos do Espírito, frutos de almas ganhas. Toda árvore deve frutificar e todo crente da mesma forma deve dar frutos. Jesus disse: se conhece a árvore pelos frutos. Devemos, e não se pode tirar bons frutos de uma árvore má, nem maus frutos de uma árvore boa. Devemos então ser cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus, cheios de fruto. E aqui também menciona a justiça, cheios de justiça. Então, devemos estar cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus, cheios de frutos, cheios de justiça. Vamos à carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9, lemos assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós
e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Nós já falamos, ser cheios do conhecimento. Aqui, Paulo pede o conhecimento da sua vontade, o conhecimento da vontade de Deus. Então, o cristão deve ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, cheio de bondade, cheio de conhecimento, cheios de Deus, cheios de frutos, cheios de justiça. E Paulo ainda continua, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. O cristão deve ser cheio também de sabedoria. Colossenses 1:9, cheios de conhecimento, de sabedoria e inteligência espiritual. Olha aí, inteligência, mas não é qualquer inteligência não é aquela inteligência carnal, mas sim uma inteligência espiritual. Cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus, cheios de frutos, cheios de justiça, cheios de sabedoria, cheios de inteligência espiritual. Lucas, capítulo de número 5, versículo 26. Lucas 5, verso 26. Lucas fala aqui, Lucas 5, versículo de número 26. Leiamos esse verso maravilhoso. Lucas 5, 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, mas é um temor santo, dizendo: hoje vimos prodígio. Um temor reverente, um temor que nos traz a sabedoria, cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus, cheios de frutos, cheios de justiça, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, cheios de temor. E para terminar, vamos ao livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 52. E lemos: e os discípulos estavam cheios de alegria. Nós devemos viver cheios de alegria e do Espírito Santo. Portanto, devemos ser cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Podemos dizer 10 elementos que nós devemos ser cheios. Cheios de bondade, cheios de conhecimento, cheios de Deus, cheios de frutos, cheios de justiça, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, cheios de temor, cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. 10 elementos que nós devemos ser cheios. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. Entre no nosso canal e ganhe e fique cheio de conhecimento bíblico. Deus te abençoe. Amém e amém.